Perdi o tesão no meu marido. A frase pode soar feia, mas feio mesmo é continuar num relacionamento onde só um se entrega e o outro só espera. Essa frase não é sobre corpo, é sobre alma cansada, sobre alguém que ainda ama, mas não sente mais vontade, que ainda cuida, mas já perdeu o brilho no olhar, que ainda tenta, mas por dentro já sabe. Tem algo que morreu. E antes de continuar, já aproveita para seguir o canal Positivamente. Aqui é o lugar onde a gente fala do que ninguém fala, mas que tá aí, apertando o peito de muita gente. O desejo não some de repente. Ele vai embora aos poucos. No silêncio das pequenas decepções, nas promessas que não se cumprem, nas tarefas que nunca são divididas, naquele deixa que eu faço, que virou rotina. É quando o outro simplesmente para de tentar, para de surpreender, para de crescer. E a gente continua resolvendo, continua cuidando, continua sustentando tudo. E um dia percebe que o corpo já não quer mais, que o toque incomoda, que o beijo virou protocolo, que o olhar desvia. Não é rejeição, é exaustão. Porque ninguém deseja quem só ocupa espaço. Porque o princípio do desejo é a admiração. E quando a admiração morre, o tesão vai junto. Dá para desejar alguém que não se movimenta? Que não faz um gesto, não toma uma atitude, não resolve nem o básico? Dá para sentir vontade quando tudo que se sente é peso? Dá para querer estar perto quando tudo que se quer é um tempo sozinha? Às vezes o outro não entende. Acha que é frescura, que é só fase. Mas a verdade é que o corpo só responde quando se sente seguro, quando sente troca, quando sente presença. E o que acontece quando isso não existe? A mulher vira um misto de mãe, enfermeira e gerente da casa. Faz tudo, resolve tudo, cuida de tudo. E no final do dia tá seca. Em todos os sentidos. O toque que antes arrepiava, agora irrita. O beijo que antes acalmava, agora pesa. O sexo que antes conectava, agora afasta. Porque o corpo sabe, o corpo entende, o corpo protege. E quando não há mais troca, ele fecha. A pergunta que fica é: como foi que isso aconteceu? Talvez tenha começado naquele primeiro deixa que eu resolvo. Naquela primeira vez que o outro não fez e a gente fez. Naquele dia em que era para ser parceria, mas virou obrigação. E a partir dali, tudo virou acúmulo. Acúmulo de tarefas, acúmulo de mágoas, acúmulo de silêncios. E o desejo, que precisava de leveza, morreu sufocado pela carga. Não é que não exista mais amor. É que existe também uma dor não falada. Existe uma mulher cansada de bancar tudo sozinha. E talvez você se reconheça nisso. Talvez também tenha tentado, calado, esperado que mudasse. Mas chegou num ponto em que o corpo gritou. E o grito foi esse: perdi o tesão. E no final dessa parte fica uma pergunta. Será que o desejo acabou? Ou será que foi a paciência que chegou no limite? Perder o tesão não foi a pior parte. A pior parte foi continuar tentando mesmo sem vontade. Fazer cara de quem quer, quando o corpo tá em silêncio. Ficar ali, deitada do lado, sentindo a respiração de alguém e querendo distância. E o pior, se sentindo culpada por isso. Tem gente que acha que desejo é coisa de pele. Mas pra mim, desejo sempre foi sobre postura. Sobre sentir que existe alguém do meu lado. Não só no sofá, mas na vida. Alguém que segura as pontas, que se responsabiliza, que diz: deixa comigo, eu cuido. E quando isso falta, o que sobra é carga, é peso. É aquele tipo de relacionamento onde você tem um parceiro no nome, mas uma criança nas atitudes. Teve um dia que me peguei pensando: antes eu era sozinha, mas era livre. Agora eu tenho alguém, mas continuo sozinha. Só que presa. E isso dói num lugar que ninguém vê. Porque por fora tá tudo bem. Todo mundo acha que é um casal normal. Mas por dentro é solidão a dois. É silêncio. É secura. É falta. A falta de toque que acolhe. A falta de escuta que entende. A falta de vontade de voltar pra casa. Agora eu tenho alguém, mas continuo sozinha. Só que presa. E isso dói num lugar que ninguém vê. Porque por fora tá tudo bem.
Todo mundo acha que é um casal normal. Mas por dentro é solidão a dois. É silêncio. É secura. É falta. A falta de toque que acolhe. A falta de escuta que entende. A falta de vontade de voltar para casa. Sabe quando você prefere ficar mais tempo no trabalho do que chegar em casa? Quando você inventa coisa para fazer só para não ter que estar ali, naquele quarto sem brilho? Não é drama. É sintoma. É o corpo dizendo que tá esgotado de cuidar de alguém que não retribui. E eu sei dar medo de admitir isso em voz alta. Porque parece que se disser, acabou. Mas a verdade é que já tá acabando faz tempo. Só que a gente tenta disfarçar. Bota uma lingerie nova, faz uma comida especial, tenta uma conversa diferente. Mas no fundo, sabe que não tem mais clima. Porque não dá pra sentir tesão por quem não se movimenta. O pior é quando a gente começa a fazer tudo e ainda escuta que tá reclamando demais. É como se não bastasse cuidar de tudo, ainda tem que ser grata por não estar sozinha. Mas sozinha eu já tô. Sozinha emocionalmente. Sozinha nas decisões. Sozinha nas urgências. E ninguém sente desejo dentro de uma cela. Eu queria me sentir viva. Queria aquele arrepio de novo. Aquele friozinho quando escuta o portão abrindo. Aquela sensação de ser desejada, de ser cuidada, de ser mulher. Mas ali, eu era só função. A responsável pela casa, pela roupa, pela conta, pela comida, pela criança, pela vida. E ele? Ele era só alguém que morava comigo. Um inquilino emocional. Um ocupante do espaço. Mas homem parceiro presença? Isso já fazia tempo. E eu comecei a entender. O que eu chamava de amor era só um acúmulo de rotina. Era só o medo de começar do zero. Era só aquele pensamento. Mas ele é um bom homem. Bom? Bom pra quem? Pra mim? Ou pra ele mesmo? Porque ser bom pra mim seria me aliviar, me surpreender, me sustentar emocionalmente. E tudo que ele fazia era esperar. Esperar que eu resolvesse. Esperar que eu quisesse. Esperar que eu mantivesse tudo de pé. Mas desejo não nasce da espera. Desejo nasce da ação. E no final dessa parte, eu deixo uma pergunta que eu mesma tive medo de responder por muito tempo. Você ainda sente vontade ou só sente obrigação de tentar? Demorei para entender que o problema não era falta de libido, era falta de leveza. E que o desejo não volta com maquiagem, nem com lingerie nova. Volta com alívio, com paz, com presença, com o mínimo de reciprocidade. Porque ninguém sente vontade no meio do caos. Tava tudo acumulado dentro de mim. E quando acumulava demais, eu explodia. Não era briga, era choro, era silêncio. Era uma vontade enorme de sumir só para alguém perceber o peso que eu tava carregando. Mas ninguém percebia. E isso machuca mais do que a ausência. É a presença que não vê, que não escuta, que não repara. E aí, quando o outro vinha com aquele toque querendo sexo, a sensação era quase de invasão. Como se ele ignorasse tudo que eu estava sentindo. Como se a dor não importasse. Como se bastasse encostar e eu tivesse que estar pronta. Mas o corpo não é interruptor. O corpo sente. E guarda. E quando guarda mágoa, fecha as portas. Eu ficava pensando, como é que ele consegue querer me tocar, depois de passar o dia todo sem olhar na minha cara? Como é que alguém acha que desejo nasce assim, sem construção, sem escuta, sem presença? A verdade é que não nasce. E o que ele chamava de frieza era só defesa. Era só o meu jeito de não me machucar mais. Teve um dia em que eu me olhei no espelho e nem me reconheci. Não era só cansaço físico. Era como se eu tivesse apagado. Como se tivesse virado só função. Alguém que vive para manter as coisas andando, mas que esqueceu do que faz o coração bater mais forte. E foi ali que caiu a ficha. Eu não tinha perdido o desejo. Eu tinha perdido o espaço para sentir. Porque o desejo mora onde a mulher é cuidada. Onde ela é ouvida. Onde ela é lembrada. Onde ela não precisa se anular para manter a casa em pé. E eu estava vivendo o contrário. Tava anulando meus sentidos para manter uma ilusão. Tava sorrindo para visitas. Postando foto feliz. Mas por dentro, seca. Por dentro, calada. Por dentro,
implorando por um gesto que me lembrasse quem eu sou. Você já se sentiu assim? Já se olhou no espelho e pensou: quando foi que eu parei de existir como mulher e virei só um papel? Se sim, eu quero te lembrar de uma coisa. Você não precisa continuar assim. E comecei a me perguntar: será que ele me escolheria se eu parasse de ser tão funcional? Será que ele me deseja ou só se acostumou com o conforto de ter alguém que faz tudo por ele? Foi aí que o jogo começou a virar. Comecei a reparar em como o amor que eu recebia estava sempre condicionado à minha utilidade. Se eu estava disposta, atenciosa, leve, era elogiada. Era desejada. Mas bastava eu demonstrar cansaço, precisar de silêncio ou simplesmente não querer, que virava a fria, a grossa, a difícil. E aí eu percebi. Eu não estava sendo amada. Eu estava sendo aproveitada. É duro falar isso, mas mais duro ainda é viver. Viver ao lado de alguém que só te reconhece quando você está disponível, que só se conecta quando tem vantagem, que não te enxerga quando você precisa ser cuidada também. Porque amor que só funciona quando a gente tá bem não é amor. É comodidade. E eu não quero ser amada pelo que eu aguento. Eu quero ser amada pelo que eu sou. Com limites, com vontades, com pausas, com ciclos. Eu quero ser vista mesmo quando não tô servindo pra nada. Porque é aí que mora o amor de verdade. Teve um dia que eu parei tudo. Sentei no chão do banheiro, entrei debaixo do chuveiro e chorei. Não era só tristeza. Era uma sensação de abandono. E o mais cruel, um abandono dentro da presença. Um abandono com alguém dormindo do meu lado. Chorei tudo o que tinha engolido por meses. Às vezes em que sorri sem vontade, que transei sem desejo, que disse tudo bem, quando estava desmoronando por dentro. E naquele dia, entendi. Se eu não me escolhesse agora, ninguém mais ia fazer isso por mim. Foi ali que eu comecei a voltar para mim. Não foi gritando, nem terminando. Foi com silêncio. Um silêncio que vinha carregado de uma nova consciência. Comecei a observar a diferença entre o que eu oferecia e o que eu recebia. A diferença entre o que eu sonhava e o que eu aceitava. A diferença entre estar acompanhada e estar amparada. E então veio uma decisão. Eu não vou mais me arrastar por alguém que anda sem mim. Não vou mais tentar reacender um fogo que morre toda vez que o outro me abandona nas pequenas coisas. Se for para sentir prazer, que seja com verdade. Se for para ter tesão, que seja com presença. Se for para amar, que seja com troca. O corpo é sábio. Ele mostra o que a gente está demorando para admitir. Quando ele fecha, quando ele trava, quando ele recusa o toque, é porque está tentando nos proteger. E eu finalmente ouvi o que meu corpo gritava fazia tempo. Não quero mais viver em modo de sobrevivência. Quero viver em modo de presença. E se você está nesse processo, também continua comigo. Porque ainda vem coisa forte pela frente. Depois que a gente acorda, não dá mais para fingir que tá dormindo. Não dá mais para aceitar metade de alguém quando você começou a se lembrar do que merece por inteiro. Não dá mais para continuar num lugar que chama de amor, mas trata você como uma funcionária do afeto. Você já parou para pensar quantas vezes sentiu culpa por não querer mais? Quantas vezes achou que estava sendo ingrata, fria, distante só porque o seu corpo já não responde a alguém que não responde a você? Quantas vezes forçou um sorriso, um beijo, um toque para não criar problema? Mas a verdade é que o problema já está aí. E não é você que criou. É o desequilíbrio. É a falta de troca. É a ausência de presença. É o peso de carregar um relacionamento inteiro sozinha. Você não perdeu o desejo. Você perdeu o fôlego. E talvez, se alguém aí do outro lado ainda insiste em dizer que isso é frescura, que isso é exagero, talvez essa pessoa nunca tenha tido que viver tentando salvar tudo o tempo todo. Porque quem vive para manter tudo em pé, quase sempre se perde no caminho. Mas eu não quero mais viver apagada. Quero meu brilho de volta. Quero sentir vontade, não obrigação. Quero ser tocada por alguém que me veja. Não por alguém que só me use para preencher o próprio vazio.
Quero uma relação que seja abrigo, não um lugar de desgaste. E se para isso eu precisar me afastar, repensar, reconstruir que seja. Porque o amor que adoece não é amor, é apego, é medo, é zona de conforto que aprisiona. E o que me liberta não é o fim do relacionamento, é o início de um novo pacto comigo mesma. A verdade é que a gente passa muito tempo tentando manter alguém por perto, tentando fazer dar certo, tentando se encaixar. Mas chega uma hora que a alma grita. Ou você escolhe a si mesma, ou vai viver tentando ser suficiente para quem nunca vai te ver de verdade. Não dá mais para ficar implorando reciprocidade. Não dá mais para tentar reacender o que só queima de um lado. Não dá mais para seguir num lugar onde você se sente pequena, usada, ignorada. Você não precisa sentir tesão por quem te cansa. Você precisa sentir respeito por quem você é. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque no fundo já sabe. Sabe que algo precisa mudar. Sabe que já tentou de tudo. Sabe que não é sua função carregar alguém nas costas para sempre. Então, me responde com sinceridade. Se esse relacionamento fosse o de uma amiga sua, o que você diria para ela fazer agora? Depois de tudo que eu vivi, eu aprendi. Aprendi que o tesão não é sobre corpo. É sobre vínculo. É sobre presença emocional. É sobre cuidado, troca, parceria. E quando a gente tem que se virar sozinha o tempo inteiro, o desejo se esconde. Não porque sumiu, mas porque tá esperando um ambiente seguro para voltar. E tudo bem se você também parou de sentir. Tudo bem se o toque que antes te arrepiava agora te irrita. Tudo bem se a ideia de estar com alguém que não te olha mais de verdade te deixa mais cansada do que só. Porque não tem nada de errado com você. O que tá errado é o quanto você tem se abandonado tentando manter alguém por perto. Quando a gente começa a se priorizar, tudo muda. A gente para de aceitar migalha. Para de negociar o que sente. Para de se silenciar para não parecer ingrata. E aí o desejo volta. Mas não por ele. Por você. Volta a vontade de se olhar no espelho com carinho. Volta o brilho de se vestir por prazer, não por obrigação. Volta o gosto de fazer planos que envolvam só você. E não mais alguém que nem levanta da cadeira para te ajudar. Volta o sorriso. Volta a vida. Você não perdeu o tesão. Você só parou de fingir. Você só cansou de carregar sozinha o que deveria ser compartilhado. Você só começou a olhar para dentro e finalmente entendeu. O seu corpo não falhou. Ele te protegeu. E agora você pode começar de novo. Mas dessa vez, não para agradar ninguém. Dessa vez, para se reconectar com quem você é. Porque no fundo, tudo que a gente quer é isso. Ser amada sem precisar ser incansável. Ser desejada sem precisar se apagar. Ser escolhida por quem também escolhe estar inteiro. E se ninguém ainda te disse isso hoje, eu vou te dizer. Você não precisa se consertar para merecer amor. Você só precisa se lembrar de quem você é. Se esse vídeo te tocou, deixa seu like e compartilha com alguém que talvez esteja vivendo a mesma coisa. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento. Aqui é o seu lugar. Você não tá sozinha.